Caramelo foi deixada para morrer ao lado do seu filhote. Quando de repente veio um carro. A terra quente do sertão rachava sob o sol do meio-dia. No meio da poeira e do silêncio, uma cena improvável, uma cadela de pelos dourados, fraca, caída à beira da estrada, e seu filhote tentando, com latidos curtos e insistentes, manter a mãe acordada. Os urubus já rondavam o céu, como se esperassem por algo. Mas então, um carro simples parou. Uma senhora desceu. E, naquele instante, sem que ninguém soubesse ainda, tudo começou a mudar. Antes da gente continuar essa história emocionante, aproveita e curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Agora sim, vamos continuar. O sol do sertão parecia querer derreter tudo que tocava. A terra estava seca, os galhos das árvores estalavam com calor, e o ar ondulava no horizonte como se o mundo estivesse em chamas. No meio daquele cenário quase sem cor, um vulto pequeno se movia com dificuldade. Era um filhote de cachorro, magro, de costelas aparentes, os olhos arregalados e atentos a cada mínimo som. Ele não se afastava de onde estava deitado o corpo cansado de sua mãe. A cadela era de porte médio, pelo queimado de sol, entre o dourado e o caramelo escuro, com algumas falhas que deixavam a pele fina à mostra. Estava imóvel, os olhos entreabertos, respirando com dificuldade. Cada suspiro era uma batalha. O filhote latia de tempos em tempos, como se estivesse tentando acordá-la. Mas ela não se mexia. Ao redor deles, urubus começaram a se aproximar. Primeiro em círculos altos, depois descendo mais baixo, com suas asas largas lançando sombra sobre a poeira. O filhote rosnava com um som fino e ineficaz, mas não saía dali por nada. Sentia que sua mãe ainda estava ali, mesmo que o mundo inteiro parecesse ter desistido dela. Foi então que o som de um motor cortou o silêncio. O barulho era irregular, como de um carro antigo lutando contra a estrada de terra batida. O veículo surgiu levantando uma nuvem de poeira que cobria o céu já alaranjado da tarde. O carro era simples, com o capô preso por arames e o para-choque remendado com fita adesiva. Parou devagar, quase hesitante, a poucos metros dos cães. A porta se abriu e uma mulher desceu com um pano enrolado na cabeça, protegendo-se do sol. Vestia uma bata clara e chinelos de couro gastos. Era Dona Neide, aposentada, viúva há mais de uma década, mãe de 3 filhos que moravam longe e quase não ligavam. Tinha ido visitar uma comadre que morava numa fazenda próxima, mas se perdeu no caminho. O destino, ou talvez outra força, a guiou até ali. Ao ver os animais, seu coração acelerou. Caminhou com cuidado, afastando os urubus com gestos firmes. O filhote recuou um pouco, mas logo percebeu que aquela figura não representava ameaça. Aproximou-se da mãe e deitou-se sobre ela, como se dissesse, não leve ela embora. Dona Neide se agachou. Sentiu o cheiro forte, a poeira misturada com suor e fraqueza. Tocou levemente o focinho da cadela. Estava gelado, mas ainda havia vida. O filhote olhava para ela com olhos profundos, quase humanos. Que danado é isso, meu Deus, murmurou, sentindo a garganta apertada. Voltou correndo para o carro, pegou uma garrafa de água e um pano. Umedeceu a boca da cadela, devagar, sem saber se ela conseguiria engolir. Molhou o pano e passou sobre o corpo dela. O filhote a observava, como se estivesse decidindo se podia confiar. Dona Neide não era de se meter em tudo, mas também não conseguia virar as costas para aquilo. Olhou em volta. Não havia casas por perto, nem sinais de gente. Era evidente que os animais tinham sido deixados ali. Ela pegou o filhote no colo. Ele não resistiu. Era leve demais, parecia só ossinhos cobertos por pele fina. Depois, com dificuldade, pegou a cadela e a colocou no banco de trás. O carro rangeu com o peso, mas aguentou. Ligou o motor e seguiu de volta para casa, dirigindo devagar. No caminho, falava sozinha. Onde já se viu, criatura, abandonar assim 2 bichinhos inocentes? O mundo tá perdido mesmo. Que Deus me ajude nessa. Ao chegar em sua casa simples, no final de uma rua de terra batida cercada por pés de acerola e goiaba, carregou os animais até a sombra da varanda. Forrou uma coberta velha no chão e deitou a cadela com cuidado. O filhote logo se aconchegou junto a ela, lambendo-lhe o focinho. Naquela noite, Dona Neide quase não dormiu. A cada hora, se levantava para ver se a cadela ainda respirava.
Preparou um caldo leve de fubá com frango desfiado e colocou numa tigela. O filhote comeu com voracidade. A mãe apenas lambeu um pouco do caldo, fraca demais para se alimentar. No dia seguinte, logo cedo, Neide foi ao mercado comprar soro, ração, vermífugo e um pouco de carne moída. Usou o pouco que tinha da aposentadoria. Quando chegou, encontrou a cadela de olhos abertos. Ainda não conseguia ficar de pé, mas parecia um pouco mais alerta. Neide ajoelhou-se ao lado dela. Vai se chamar Caramelo. E esse danadinho aqui é o Pirulito. Pronto, agora vocês têm nome. Era o primeiro passo. Durante as semanas seguintes, Caramelo ganhou forças. Passou a andar devagar, primeiro apenas até a bacia de água, depois pela varanda. Neide cuidava dela com uma dedicação que não sabia mais que tinha. Fazia tempo que não cuidava de ninguém. Desde que os filhos foram embora, sua rotina era feita de silêncio, crochê e missa das 6. A presença dos cães trouxe barulho, bagunça, sujeira, mas trouxe também companhia. Pirulito corria pela casa, mordia chinelo, arranhava o sofá. Caramelo vigiava tudo com olhos calmos, como quem agradece sem palavras. Mas nem tudo era simples. Alguns vizinhos começaram a comentar. Essa mulher ficou doida, pegando bicho de rua. Isso é perigoso. Pode dar doença. O povo é rápido em apontar, lento para ajudar. Um dia, Neide tentou levar Caramelo ao pequeno posto veterinário da cidade, mas não havia vagas. O único veterinário atendia só às quartas. Na fila, um senhor comentou: tem abrigo em Juazeiro. Mas tá lotado. Estão mandando devolver bicho pra rua. Neide ficou em silêncio. No fundo, já sabia, Caramelo não ia embora. Em casa, sentou-se na cadeira de balanço com Pirulito no colo. Caramelo deitou-se aos seus pés. Olhou para os dois e disse, sem rodeios: vocês não têm para onde ir. E eu também não tenho ninguém aqui. Então pronto. Agora somos família. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Neide sonhou. Sonhou com um quintal cheio de cães, com crianças brincando, com risos na varanda. Acordou chorando, mas não de tristeza. Era outra coisa. Algo que há muito tempo ela tinha esquecido como se chamava. Foram-se os dias de silêncio absoluto. Agora, mesmo que ainda cansada, Caramelo levantava toda manhã e ia até a cozinha, onde Neide preparava café e cantarolava alguma música antiga. Era pouco, mas era tudo. A rotina na casa de Dona Neide se ajustou rápido à presença de Caramelo e Pirulito. Mesmo com a idade avançada, ela acordava cedo todos os dias, fazia o café, colocava água para ferver no fogão a lenha e separava sobras do jantar para misturar a ração dos cães. Era um cuidado silencioso, como se cada pequeno gesto fosse uma prece. Caramelo já caminhava com firmeza. Ainda magra, mas com os olhos vivos, atentos a tudo. Protegia Pirulito com o instinto de uma mãe que já viu demais. Bastava um barulho diferente do portão para que ela se postasse na frente do filhote, orelhas levantadas, olhar firme. Pirulito, por outro lado, era pura energia. Corria pela casa, mordia as roupas no varal, e latia para o rádio quando Dona Neide ligava as músicas antigas. Nos primeiros dias, os vizinhos apenas olhavam. Depois começaram a comentar. No açougue, alguém disse que Dona Neide estava velha demais para cuidar de cachorro. Na fila da padaria, uma senhora comentou que aquilo podia atrair praga para casa. Uma moça mais jovem, com um filho no colo, apenas disse baixinho que achava bonito. Mas ninguém falava nada diretamente com Neide. Aos domingos, após a missa, ela notava os olhares atravessados. Era como se, de repente, ela tivesse se tornado alguém diferente. Isso a incomodava, mas não tanto quanto imaginava. Talvez fosse a idade, ou talvez fosse Caramelo dormindo nos seus pés à noite que lhe dava coragem para não se importar tanto com o que diziam. Na terceira semana, Pirulito ficou doente. Perdeu o apetite, dormia demais, e choramingava de noite. Caramelo não saía de perto dele. Tentava acordá-lo com lambidas no rosto e olhares aflitos. Dona Neide passou 2 noites sem dormir. Na manhã seguinte, colocou o filhote numa caixa forrada com um cobertor velho, cobriu o fundo com jornal e saiu de casa com ele no colo. Caramelo tentou segui-la, mas ela disse com firmeza: fica, minha filha. Eu volto com ele.
Pegou o ônibus para a cidade vizinha. 1 hora e meia de estrada esburacada e poeira entrando pelas janelas. Chegou ao pequeno centro veterinário e esperou por 2 horas até ser atendida. O diagnóstico foi leve, uma verminose forte. O veterinário receitou um vermífugo e orientou cuidados com a água e alimentação. De volta para casa, Neide deu o remédio e passou o dia ao lado de Pirulito. No fim da tarde, ele comeu um pouco e abanou o rabo. Caramelo, que não saía de perto, deitou-se finalmente com um suspiro profundo. Pela primeira vez em dias, descansou. Naquela noite, Dona Neide recebeu uma visita inesperada. Dona Inácia, uma das vizinhas mais antigas da rua, apareceu com um prato de bolo de milho. Vim ver como tá o bichinho. Fiquei sabendo que estava doente, disse com um tom curioso. Neide agradeceu, pegou o prato, convidou-a para entrar. Caramelo latiu uma vez, mas logo se calou ao ver o tom amistoso da dona. Sentou-se ao lado da cadeira de Neide como quem vigia. Dona Inácia sentou e olhou para o ambiente simples da casa. Viu o colchão forrado no canto com paninhos, a tigela de água no canto da sala, e Pirulito deitado aos pés da mesa. Não é fácil, disse. Mas cê tem coragem. Neide respondeu com naturalidade. Eu só não consegui virar as costas. Já fiz isso com gente, e me arrependo até hoje. Com bicho, não dá mais. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Depois tomaram café, comeram o bolo e falaram da vida. Quando Dona Inácia foi embora, Caramelo acompanhou até o portão. Depois voltou, deitou-se no mesmo lugar, tranquila. Neide entendeu que a cadela estava percebendo quem era ameaça e quem não era. No dia seguinte, o assunto na cidade era outro. Um vídeo curto feito pela filha de Dona Inácia mostrava Pirulito brincando com o netinho da vizinha no quintal. O menino ria, enquanto o filhote corria atrás dele. A imagem correu pelas redes sociais da região. Comentaram da cadela resgatada, da coragem de uma idosa em cuidar de 2 animais abandonados. Uns acharam bonito. Outros, exagero. Neide foi ao mercado e notou olhares diferentes. Uma moça do caixa comentou: a senhora é a mulher do vídeo, né? Achei bonito, viu? Queria ter essa coragem. Aos poucos, a imagem de Neide foi mudando na cabeça das pessoas. Já não era mais só a viúva solitária que morava na casa do fundo. Era a mulher que acolheu 2 cães quando ninguém mais quis. Mas nem todos gostaram da atenção. Um dos vizinhos, o senhor Arlindo, começou a reclamar da sujeira. Disse que os latidos atrapalhavam o descanso, que os cães poderiam trazer doenças. Um dia, bateu no portão com a voz alterada. Esses bichos estão fazendo barulho demais. Isso aqui não é chiqueiro, não. A senhora devia saber que cachorro de rua não tem lugar em bairro decente. Neide ouviu tudo em silêncio. Caramelo latiu alto, posicionando-se entre ela e o portão. Pirulito, ainda se recuperando, ficou no colo da dona. Quando o homem se afastou, Neide passou a mão na cabeça da cadela. Eles não entendem, mas você entende tudo, não entende? Naquela noite, ela recebeu uma ligação inesperada. Era sua filha, que morava em Salvador. Fazia meses que não ligava. Tinha visto o vídeo. Perguntou se estava tudo bem, se precisava de algo. A senhora tá cuidando de cachorro agora? Não sabia que gostava. Neide respondeu com firmeza. Eu não sabia também. Mas eles me salvaram mais do que eu salvei eles. A conversa foi curta, mas sincera. Depois de desligar, Neide ficou olhando para o teto. Pensou em como a vida dava voltas. Estava sozinha havia tanto tempo. Agora, tinha um cão aos seus pés e um filhote no colo. E, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha ligado só para saber se ela estava bem. No final daquela semana, um grupo da cidade organizou uma feira de adoção. Neide foi convidada para levar Caramelo e contar sua história. Relutou, mas decidiu ir. Chegando lá, viu dezenas de cães, gatos, crianças correndo, música ao fundo. Um ambiente vivo, colorido, cheio de energia. Contou como encontrou Caramelo e Pirulito na estrada, como cuidou deles sem saber se iam resistir. Falou das noites sem dormir, das idas ao veterinário, das críticas dos vizinhos. Mas também falou do silêncio que foi embora, da companhia que agora enchia seus dias. As pessoas ouviram em silêncio. Algumas aplaudiram. Uma senhora idosa chorou baixinho.
Caramelo ficou ao seu lado o tempo todo, sentada, tranquila, como se entendesse que aquele momento era importante. No final do evento, uma jovem se aproximou e pediu para tirar uma foto com Caramelo. Disse que a história delas tinha inspirado a adotar um cachorro também. Neide sorriu, algo dentro dela se acendendo devagar, como brasas antigas voltando a queimar. Na volta para casa, dentro do ônibus apertado, Neide olhou pela janela e viu o céu escurecendo. Caramelo deitada aos seus pés, Pirulito dormindo no colo. Pensou que talvez o mundo ainda tivesse jeito. Pelo menos o pequeno mundo dela. A vida no sertão tem um ritmo próprio. Não corre, não apressa ninguém. Os dias parecem longos, mas cheios de pequenas tarefas que fazem o tempo passar sem que se perceba. Dona Neide, acostumada com sua rotina solitária, agora acordava com um propósito. E não era missa nem o mercado. Eram os passos firmes de Caramelo pela varanda e o latido insistente de Pirulito pedindo atenção. Nos 2 meses seguintes ao resgate, as mudanças na casa foram silenciosas, porém profundas. A velha cadeira de balanço ganhou companhia, uma almofada improvisada para Caramelo deitar ao lado. O tapete da sala, antes impecável, agora trazia marcas de patinhas. E a velha cristaleira, que antes só servia para acumular pó, agora guardava os pratinhos de ração, as coleiras doadas por uma moça da cidade e uma caixinha de primeiros socorros. Improvisada. Mas não era só a casa que mudava. Neide mudava também. Ela, que raramente saía além da feira e da igreja, começou a ser procurada por vizinhos curiosos. A maioria queria saber mais sobre a história da cadela. Outros perguntavam se ela aceitaria cuidar de algum bichinho abandonado. E havia aqueles que vinham apenas por vir, atraídos pela movimentação nova. Foi aí que Neide percebeu algo. O silêncio da sua casa era o mesmo que habitava outras casas também. Certa manhã, enquanto varria o quintal, notou uma criança parada do lado de fora do portão. Era Magno, neto da dona Inácia. Tinha uns 8 anos, os cabelos enrolados e os olhos espertos. Carregava um caderno debaixo do braço e observava com curiosidade. "Posso brincar com o Pirulito?" perguntou, sem rodeios. Neide, surpresa, assentiu. A cadela Caramelo ficou atenta, mas logo reconheceu o menino e relaxou. Pirulito correu até ele, feliz, como se já fossem amigos de longa data. Foi assim que começou uma amizade inesperada. Magno passou a frequentar a casa todos os dias após a escola. Levava tarefas para fazer na mesa da cozinha, comia bolacha com leite e depois passava a tarde brincando com os cães. Neide, que não tinha netos por perto, passou a esperar pela visita como se fosse algo sagrado. Em uma dessas tardes, enquanto ajudava Magno com o dever de casa, um barulho alto vindo do quintal fez os dois levantarem correndo. Caramelo havia pulado sobre o muro de madeira que dividia o terreno com o vizinho e estava latindo com intensidade. No quintal do outro lado, havia um homem agachado, com um saco nas costas. O homem levantou as mãos, assustado. "Tava só procurando meu gato, dona, não repare", disse, apressado. Neide pediu calma, chamou Caramelo de volta e se desculpou. O homem foi embora, mas algo naquele episódio deixou Neide inquieta. Naquela noite, pensou em como a cadela estava sempre alerta. Como parecia perceber as intenções das pessoas antes mesmo que falassem. Era como se tivesse aprendido a ler a alma de quem se aproximava. Neide se perguntou se aquilo era instinto ou alguma coisa maior. No domingo seguinte, durante a missa, o padre comentou sobre a importância de cuidar da criação de Deus. Usou a história de Neide como exemplo. Muitos fiéis a olharam com simpatia, outros com desconforto. Ao final, uma senhora se aproximou. Trazia um lenço na cabeça, o olhar abatido. "Minha mãe mora sozinha. Tava com depressão. Mostrei o vídeo da senhora com a cachorra. Ela chorou. Disse que queria um cachorro também. A senhora acha que ajuda?" Neide respondeu com um sim lento, mas firme. Falou do silêncio que Caramelo preencheu, da companhia, da troca sem palavras. A mulher agradeceu e foi embora. Neide sentou-se na escadaria da igreja com Caramelo ao lado. O sol já começava a baixar, e o vento quente batia devagar no rosto. Foi nesse dia que ela decidiu aceitar o convite da veterinária Eliane, que já havia procurado anteriormente. Eliane trabalhava com um projeto simples, mas promissor: cães de apoio emocional em lares de idosos e pacientes em recuperação.
Ela queria treinar Caramelo para visitar uma casa de repouso nos arredores da cidade. No começo, Neide relutou. Achava que Caramelo já tinha sofrido bastante. Mas Eliane explicou que não era um trabalho forçado. Era uma troca. Cães que visitavam essas casas melhoravam o humor dos pacientes, reduziam a solidão, e em troca recebiam carinho e estímulo. Disse também que via em Caramelo um comportamento raro, uma sensibilidade quase humana. Durante as semanas seguintes, Neide levava Caramelo até a pequena clínica 2 vezes por semana. Os treinos eram curtos, leves, feitos com muito cuidado. Caramelo aprendeu a se aproximar devagar, a sentar perto sem invadir espaço, a obedecer comandos simples como deitar, ficar e vir. Mas, mais do que isso, aprendeu a ouvir o silêncio das pessoas. A primeira visita oficial foi emocionante. Na Casa Luz do Sertão, um pequeno lar com 10 idosos, Caramelo caminhou ao lado de Neide, como se soubesse exatamente o que fazer. Parou diante de uma senhora que não falava com ninguém havia semanas. Apenas deitou a cabeça no colo dela. A mulher, lentamente, passou a mão pelo pelo da cadela e sorriu pela primeira vez em dias. A notícia correu rápido. O jornal da cidade fez uma matéria. Fotos de Caramelo com os idosos rodaram grupos de mensagens. Pessoas passaram a visitar a casa de Neide só para ver a cadela. Algumas levavam presentes, outras só palavras. Nem todas eram boas. Uma minoria ainda criticava, dizia que era exagero, que era modismo. Mas a maioria se emocionava com a história. O filho mais velho de Neide, que vivia em Recife, ligou após anos sem dar notícias. Queria saber se aquilo era verdade, se a mãe estava bem, se precisava de ajuda. Neide, emocionada, disse que estava bem sim. Pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo com sentido. No entanto, nem tudo eram flores. A movimentação começou a incomodar. O vizinho Arlindo voltou a reclamar. Disse que estava sendo invadido por gente estranha, que a rua estava virando atração de circo. Tentou fazer um abaixo-assinado pedindo a retirada dos cães. Mas não teve apoio. A maioria da vizinhança agora respeitava Caramelo, e mais do que isso, respeitava a história que ela representava. Pirulito, por sua vez, crescia rápido. Já não era mais aquele filhote magrelo e trêmulo. Tornou-se um cão esperto, arteiro e brincalhão. Porém, tinha dificuldades em se adaptar ao mesmo ritmo de Caramelo. Era agitado demais para os treinos. Durante uma das visitas à casa de repouso, ele quebrou um vaso e assustou uma senhora ao latir alto demais. Neide percebeu que talvez não fosse o caminho certo para ele. Foi quando teve uma conversa com o filho mais novo, que morava em Feira de Santana e tinha um quintal grande. Propôs que levasse Pirulito por um tempo, para ajudá-lo a se acalmar e se adaptar melhor. O filho aceitou. A separação foi dolorosa. Caramelo procurou o filhote por dias. Neide chorou no banho, silenciosamente. Mas sabia que era o melhor. A casa ficou mais quieta, mas não vazia. A relação entre Neide e Caramelo se fortaleceu ainda mais. Já não era preciso falar. Um olhar bastava para entender. Às vezes, Neide sentava no alpendre com uma xícara de café e apenas observava a cadela olhando o horizonte, como se compreendesse tudo. Com o tempo, Caramelo tornou-se símbolo. Representava não só os cães abandonados, mas também todas as pessoas que foram esquecidas em algum canto, mas que ainda carregam dentro de si um mundo inteiro por viver. O projeto com a casa de repouso se expandiu. Outros cães foram treinados. Outras pessoas se voluntariaram. E tudo isso começou com uma estrada poeirenta, um filhote latindo, e uma mulher que decidiu parar. O terceiro mês desde o resgate amanheceu com vento mais frio do que de costume. Dona Neide despertou cedo, como sempre. Preparou o café, abriu as janelas da sala e deixou a luz dourada da manhã entrar. Caramelo já estava deitado à porta, observando o movimento da rua como quem analisa o mundo com paciência. O olhar era calmo, mas não desatento. A ausência de Pirulito ainda doía de leve no fundo do coração. Neide evitava falar muito sobre isso, mas vez ou outra. Olhava para a coberta no canto da sala onde ele costumava dormir e suspirava. Caramelo sentia falta também, isso era certo. Às vezes se deitava naquele espaço vazio e ficava ali, quieta. Mas como todo ser forte, também estava aprendendo a seguir em frente. Naquele dia, Neide tinha um compromisso especial. A convite da prefeitura,
ela e Caramelo participariam de uma caminhada comunitária em apoio aos animais resgatados. O evento aconteceria na praça central da cidade. Iriam grupos escolares, protetores de animais, famílias, e até a banda da escola faria uma apresentação. Ela vestiu a blusa do evento, uma peça branca com a estampa de uma pata e o nome Caminhada da Esperança. Colocou a coleira de Caramelo e saiu. No ponto de ônibus, outras pessoas esperavam. Uma jovem com 2 cachorros pequenos a reconheceu. A senhora é a dona da Caramelo? Perguntou sorrindo. Sou sim, respondeu Neide, ajeitando a alça da bolsa. E essa aqui é ela mesma. A moça se abaixou para acariciar Caramelo, que ficou parada, recebendo carinho com serenidade. Já estava acostumada com o assédio. O ônibus chegou, e todos embarcaram. Era curioso como os olhares se voltavam para elas, não com pena, mas com admiração. Alguns sorriam. Outros cochichavam. Neide se perguntava se toda aquela atenção era mesmo por ela ou se era só porque as pessoas finalmente estavam enxergando o valor de uma história como a de Caramelo. Ao chegar à praça, o lugar já estava cheio. Balões coloridos, faixas com dizeres sobre adoção responsável, barracas com água para os animais, e uma energia leve no ar. Era raro ver aquele movimento em uma cidade tão pequena. Mas ali estavam, reunidos por uma causa simples e, ao mesmo tempo, profunda. Há de olhar para aqueles que foram deixados para trás. Quando Neide e Caramelo desceram do ônibus, algumas pessoas aplaudiram. Ela ficou sem saber o que fazer. Deu um aceno tímido e continuou caminhando. Um dos organizadores do evento veio recebê-la com um crachá de convidada de honra. Ela recusou, mas ele insistiu. A senhora é símbolo dessa caminhada, disse sorrindo. A sua história nos lembrou que ainda existe compaixão. Neide aceitou, um pouco sem jeito. Ficou de pé sob a sombra de uma árvore, observando o movimento. Crianças corriam com cachorros no colo. Idosos sentados em bancos comentavam sobre o calor e sobre como a cidade estava diferente. A banda começou a tocar uma marchinha alegre, que se misturava ao som dos latidos e risadas. Caramelo permaneceu ao lado de Neide o tempo todo. De vez em quando se levantava para cheirar algum outro cão, mas sempre voltava e se sentava ao lado da dona. Era como uma sentinela. No meio da tarde, uma repórter local se aproximou. Era jovem, usava roupa simples e tinha um jeito delicado de falar. Pediu permissão para gravar uma pequena entrevista. Claro, se for rapidinho, respondeu Neide. A câmera ligou, e a repórter começou a fazer perguntas. Como a senhora encontrou Caramelo? Por que decidiu ficar com ela? O que mudou na sua vida desde então? Neide respondeu com sinceridade. Falou da estrada empoeirada, do filhote latindo para manter a mãe acordada, do momento em que decidiu não ir embora. Contou das madrugadas em claro, dos vizinhos que torceram o nariz, dos que estenderam a mão. E disse, com a voz embargada, a verdade é que, se eu não tivesse encontrado ela, eu já nem sei se ainda estaria aqui. Porque a gente vai murchando devagar, e nem percebe. A repórter ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente emocionada. Depois, desligou a câmera, agradeceu e se afastou. Neide sentou-se novamente, com Caramelo deitado ao seu lado, e ficou olhando o céu azul sem nuvens. Sentia-se leve. Por volta das 4 da tarde, a caminhada começou. Neide caminhava devagar, acompanhada por Caramelo e por dezenas de pessoas e animais. A cidade parecia outra. Os muros que antes escondiam a solidão de cada casa agora estavam abertos. As pessoas se reconheciam. Acenavam, sorrindo umas para as outras. Quando a caminhada terminou, uma senhora se aproximou com um filho pequeno. Trazia uma coleira nas mãos. Eu sempre tive medo de cachorro, mas depois de ver a história de vocês, decidi adotar. Esse aqui é o Nino. Veio lá do abrigo. Obrigada, viu? A senhora me deu coragem. Neide acariciou o filhote e respondeu com simplicidade. Coragem é coisa que nasce no susto, mas cresce no carinho. Depois do evento, ao voltar para casa, sentiu um cansaço bom. Aquela sensação de missão cumprida, de que o dia valeu a pena. Tomou banho, preparou um chá de camomila, e sentou-se com Caramelo na varanda. O céu começava a escurecer, com tons laranja e roxo se misturando no horizonte. O cheiro da terra quente se levantava com a brisa. Era o tipo de paz que só o sertão oferecia. No silêncio da noite, ouviu alguém bater no portão.
Levantou-se devagar e viu, do outro lado, uma jovem com um cachorro no colo. Tinha os olhos cheios de lágrimas e falava com a voz tremida. Disseram que a senhora podia ajudar. Eu encontrei esse bichinho agora à tarde. Tava na estrada, igual ao seu. Não sei o que fazer. Neide respirou fundo. Olhou para Caramelo, que também se aproximou, farejando o ar. A cadela observou o filhote com calma, depois se sentou ao lado da dona. Era como se desse seu aval. A mulher abriu o portão. Vem cá. A gente vai dar um jeito. Levou o filhote para dentro, preparou uma bacia com água, trouxe um pano limpo e um pouco de ração. Caramelo permaneceu por perto, observando. O novo cãozinho, assustado no início, logo se acalmou com o toque suave de Neide e o olhar protetor da cadela Caramelo. A jovem ficou por um tempo. Tomou café, contou que havia perdido os pais recentemente e que estava voltando para morar com uma tia na cidade. Disse que o cachorro apareceu no caminho e ela não teve coragem de deixar ali. Chorou de alívio quando percebeu que não estava sozinha. Neide ouviu tudo com atenção. Pegou um papel e anotou o telefone da moça. Depois disse com firmeza: você não salvou só um cachorro. Salvou a si mesma também. A gente só não percebe na hora. Naquela noite, Neide deitou mais tarde do que o costume. O novo filhote dormia na cozinha, sobre uma coberta. Caramelo, como sempre, ficou ao seu lado. Mas algo havia mudado. Aquela casa simples, que antes abrigava só silêncio, agora era um lugar de passagem, acolhimento e renascimento. Aos poucos, Dona Neide foi sendo reconhecida como referência em cuidado animal na cidade. Chamavam-na para dar pequenas palestras em escolas, encontros de idosos, reuniões de bairro. Não por ser especialista, mas por representar a transformação possível nas pequenas ações. E cada vez que alguém se aproximava dizendo que havia adotado, ajudado, ou mesmo mudado sua forma de ver os animais por causa da história de Caramelo, Neide apenas sorria. Porque sabia, no fundo, que não era ela quem havia feito tudo aquilo acontecer. Era Caramelo. Sempre fora ela. A cadela de olhos atentos e andar calmo, que mesmo abandonada à beira da estrada, nunca desistiu de viver. Que protegeu o filhote até o último fôlego. Que soube confiar mais uma vez. Que transformou uma casa esquecida num lar cheio de sentido. E, talvez o mais importante de tudo, que ensinou a uma mulher já. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Cansada da vida que ainda havia tempo. Tempo para amar, para cuidar, para recomeçar. O mês de julho chegou trazendo um calor seco, típico do sertão naquela época. O céu amanhecia num azul intenso e só começava a ceder lá pelas 5 da tarde, quando o vento quente dava trégua e os passarinhos voltavam a cantar nas árvores do quintal. Caramelo já se acostumara com os ritmos da casa. Sabia exatamente o horário em que Neide acordava, quando o leite subia no fogão, quando o rádio antigo tocava os boleros preferidos da dona. A rotina entre elas havia se firmado de forma natural. Neide já não passava os dias sozinha. Entre visitas, caminhadas e pequenos pedidos de ajuda da comunidade, sua agenda vivia cheia. Caramelo, sempre ao lado, se tornará mais do que mascote. Era presença, era segurança, era afeto. Desde que Pirulito fora viver com o filho de Neide, uma parte do espaço havia se esvaziado, mas aos poucos outros cães, temporários ou não, começaram a preencher aquele silêncio. A jovem que aparecerá com o filhote no capítulo anterior voltou. Chamava-se Jéssica. Tinha 22 anos, o rosto fino e os olhos fundos de quem já viu mais dor do que devia. Estava hospedada com uma tia enquanto se reestruturava. Vinha quase todos os dias. Ajudava Neide com a casa, com os cachorros, com as visitas à feira. E, sem que percebessem, começava a fazer parte do lar. O filhote que trouxera, batizado de Miúdo, era inquieto. Não parava um segundo. Mas havia algo nele que encantava. Talvez fosse o jeito como tentava imitar Caramelo, deitando ao seu lado, seguindo-a pelos cômodos, tentando repetir os mesmos gestos de obediência durante os treinos. E Caramelo, com sua paciência tranquila, aceitava aquele novo papel de guia como se fosse missão. Numa tarde abafada, enquanto lavavam os panos dos cães no quintal, Jéssica comentou: sabe, eu nunca tive um lugar meu. Desde pequena fui ficando onde dava.
Uma casa, depois outra. Sempre incomodando alguém. Mas aqui, é diferente. Neide, que estendia um lençol no varal, respondeu sem tirar os olhos do pano. Lugar da gente é onde a alma descansa. Às vezes não é onde a gente nasce, mas onde a gente é acolhido. Jéssica não disse nada, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Acariciou miúdo, que tentava morder o varal, e suspirou. Sentia, pela primeira vez em muito tempo, que podia pertencer a algo. Caramelo continuava com suas visitas à casa de repouso. Os idosos já a esperavam como quem espera um parente querido. Dona Zuleide, uma senhora de cabelos brancos e olhos perdidos no tempo, falava com ela como se fosse uma filha. Dizia que Caramelo tinha cheiro de lembrança boa. E não era exagero. Havia algo na presença da cadela que despertava ternura em todos. Foi numa dessas visitas que um novo convite surgiu. A diretora da escola municipal propôs um projeto educativo com crianças do ensino fundamental. A ideia era que Caramelo fosse símbolo de empatia e cuidado, e que Neide pudesse contar sua história para os pequenos. Seriam encontros mensais, com rodas de conversa, leitura de livros sobre animais e atividades de integração. Neide hesitou. Nunca se viu como professora de nada. Mas aceitou. Queria que as crianças aprendessem desde cedo que muitos adultos só entendem tarde demais, que todo ser vivo merece respeito. Na primeira visita à escola, os alunos esperavam sentados em roda. Quando Caramelo entrou na sala, o silêncio tomou conta. As crianças observavam com olhos arregalados. Algumas sorriram, outras ficaram tímidas. Neide sentou-se no centro e começou a contar. Ela estava lá, caída, magra, cansada, quase sem respirar. E do lado dela, um filhotinho que não parava de latir. Latia para acordar ela, para chamar socorro, para dizer que ela ainda estava ali. As crianças ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. E, quando Neide terminou, uma menina se aproximou devagar, ajoelhou-se e acariciou Caramelo com cuidado. Ela é forte, né? Neide sorriu. Ela é mais do que forte. Ela é viva. Na semana seguinte, a escola fez uma campanha de arrecadação de ração e cobertores para cães abandonados. O projeto cresceu. Os pais se envolveram. Algumas famílias adotaram. Caramelo, sem querer, havia iniciado um movimento. Mas nem tudo eram flores. Na prefeitura, algumas vozes começaram a se incomodar com o destaque que Neide vinha ganhando. Diziam que era perigoso transformar um caso isolado em política pública. Que ela estava romantizando o abandono. Um vereador, durante uma sessão, afirmou que aquilo tudo era um exagero midiático. E que animais não podiam substituir políticas sociais. A fala caiu como pedra na comunidade. Muitos se calaram. Outros, indignados, começaram a defender Neide. Mas ela mesma não disse uma palavra. Continuou com sua rotina, seus cuidados, suas visitas. Sabia que o barulho só incomoda quem carrega o vazio. Foi Jéssica quem tomou a frente. Escreveu um artigo, postou em grupos da cidade, organizou um encontro na praça. Jovens, professores, mães e até idosos participaram. Mostraram que aquela história não era isolada. Era símbolo. Era semente. Caramelo esteve lá, sentada ao lado de Neide como sempre. E, enquanto falavam, crianças se aproximavam para tocar seu pelo, idosos acariciavam sua cabeça. Era impossível negar, havia algo transformador naquela conexão. Na semana seguinte, a Câmara aprovou por unanimidade a criação de um pequeno fundo de apoio ao resgate de animais. Um início tímido, mas que já fazia diferença. Durante esse tempo, Pirulito voltou a visitar a mãe. O filho de Neide vinha nos fins de semana, e o quintal se enchia de correria e latidos. Pirulito havia crescido. Estava mais forte, mais equilibrado. E, embora adorasse o quintal novo, sempre voltava correndo para deitar no cantinho da sala ao lado de Caramelo. Era como um reencontro sagrado. Mãe e filho sabiam que aquele laço nunca seria rompido. Certa noite, depois de um dia cheio de visitas e afazeres, Neide sentou-se na varanda com uma xícara de chá de erva doce. Jéssica sentou ao lado. A noite estava estrelada, e o som dos grilos preenchia o silêncio. A senhora acha que a gente encontra o nosso lugar por acaso? Perguntou a jovem. Neide olhou para Caramelo, que dormia aos seus pés. Nada é por acaso, respondeu.
A gente só precisa ter coragem de parar quando tudo manda seguir. Jéssica sorriu. Estava diferente. Mais segura, mais serena. Havia encontrado, naquela casa simples, a chance de reconstruir a própria história. E Miúdo, já crescido, era seu companheiro inseparável. A casa de Dona Neide, antes silenciosa, agora vivia cheia. Cheia de vozes, passos, latidos, ideias, e principalmente de histórias. Histórias de recomeço. De laços. De amor sem condição. E no centro de tudo isso, havia uma cadela de pelo cor de caramelo, que um dia fora deixada para trás, e que agora era símbolo de esperança para uma cidade inteira. Porque às vezes, basta um gesto, um olhar, um latido, para que tudo mude. Agosto começou com o céu mais nublado do que o habitual. O sertão não costumava trazer chuva nessa época do ano, mas naquele mês, o tempo parecia incerto. O calor ainda era forte, mas o vento havia mudado. A casa de Dona Neide, que agora recebia visitas diárias, continuava cheia de vida. Cães de passagem, vizinhos em busca de conselho, crianças em excursão da escola. A varanda era sala de espera, consultório, sala de aula e ponto de encontro. Tudo ao mesmo tempo. Caramelo permanecia serena no meio da movimentação. Dormia enquanto falavam, abanava o rabo quando era chamada, latia de leve quando alguém novo chegava. Tinha se tornado uma figura sagrada para aquela gente. Um símbolo silencioso, mas firme, de tudo que pode ser resgatado quando ainda existe amor. Naquela manhã, Jéssica ajudava Neide a lavar os comedouros no quintal, enquanto Pirulito e Miúdo corriam pelo terreno. De vez em quando, Caramelo se aproximava apenas para observar, como se supervisionasse o trabalho. Era esse o novo normal. Uma tranquilidade preenchida de tarefas. Mas algo se preparava longe dali. No rádio da cozinha, uma notícia interrompeu a música de sanfona. Frente fria vinda do sul deve provocar instabilidade no interior. Possibilidade de tempestades com ventania e granizo em regiões onde não chove há meses. Neide olhou para o céu, que já estava de um cinza pálido. As nuvens se formavam devagar, como se engolissem o azul aos poucos. Era raro ver chuva forte ali, mas quando vinha, não avisava duas vezes. Vamos cobrir o telhado do galinheiro, disse ela a Jéssica. A moça assentiu e correu para buscar os panos e as lonas. Passaram a tarde reforçando os cantos do quintal, recolhendo os panos dos varais, amarrando sacos de ração e fechando as janelas com tiras de tecido. Quando o vento começou a soprar mais forte, o cheiro de terra molhada já subia do chão. Caramelo ficou inquieta. Não tinha medo, mas andava de um lado ao outro como se pressentisse algo. Pirulito e Miúdo, mais jovens, começaram a latir para o vento. E então, no fim da tarde, a tempestade caiu. A chuva começou fina, mas rapidamente se tornou grossa, pesada, barulhenta. O telhado da cozinha estalava. O quintal virou lama em poucos minutos. Neide correu com os cães para dentro de casa. Jéssica fechou os portões. Raios iluminavam o céu, e o trovão parecia partir o ar. Foram horas longas. A luz caiu logo no começo da noite. A casa ficou iluminada apenas com velas. As duas mulheres sentaram-se na sala, os cães deitados ao redor. Neide mantinha Caramelo perto de si. Sentia que algo diferente estava para acontecer. Era mais do que o medo da chuva. Era uma sensação antiga, difícil de nomear. Depois de quase 5 horas, a tempestade cessou. O barulho da água se afastou. O silêncio veio pesado, como cansaço depois do choro. Quando abriram a porta, o cenário era outro. O chão estava coberto de galhos. Parte do muro dos fundos havia cedido. A horta ficará encharcada. A pequena casinha de abrigo improvisado para cães menores fora arrastada pelo vento. Mas ninguém estava ferido. Dona Neide olhou o quintal como quem observa uma ferida antiga que voltou a sangrar. Suspirou, puxou a cadeira para fora e sentou-se. Caramelo deitou ao seu lado, como sempre. No dia seguinte, a cidade acordou em mutirão. Ruas cheias de barro, árvores caídas, postes tombados. A praça, antes viva com eventos e encontros, agora estava parcialmente destruída. Uma das escolas teve o telhado arrancado. O abrigo de animais da cidade, mantido com poucas doações, havia perdido tudo. A primeira ligação foi de Eliane, a veterinária. Dona Neide,
O abrigo ficou sem teto. Precisamos de um espaço temporário para os cães que não têm para onde ir. É só por uns dias. A resposta veio sem hesitação. Traga. Naquela tarde, 17 cães chegaram. Molhados, assustados, famintos. Alguns com pequenos ferimentos. Neide e Jéssica organizaram o que puderam. Recolheram panos, estenderam tapetes, improvisaram canis com cadeiras e lonas. Caramelo observava tudo em silêncio. Não latiu. Apenas caminhava entre os cães novos como quem os recebesse pessoalmente. Nos dias que seguiram, a casa virou um verdadeiro santuário. Voluntários chegaram para ajudar. Crianças trouxeram jornais velhos. Vizinhos doaram potes, restos de comida, colchões antigos. O que antes era apenas a casa de uma senhora aposentada agora se tornava um centro de emergência. A notícia se espalhou pela internet. Jornais regionais cobriram a ação. As imagens de Caramelo, deitada entre os cães acolhidos, rodaram os grupos de mensagens com legendas como Anjo de Quatro Patas e o Milagre da Fé e do Afeto. Mas o excesso de animais trouxe desafios. Um grupo de moradores, liderado por Arlindo, o vizinho do lado, entrou com uma queixa na prefeitura. Diziam que havia risco sanitário, que o local não tinha estrutura, que os latidos estavam incomodando. Neide foi chamada para uma reunião com os fiscais da vigilância. A senhora está com número acima do permitido para um domicílio, disseram com tom burocrático. Eu sei. Mas também sei que eles iam morrer de frio e fome se eu tivesse dito não. A senhora tem 3 dias para resolver. Ou serão recolhidos pela zoonose. A ameaça era clara. E mais do que a preocupação com a multa, Neide temia que os cães fossem levados para um lugar onde ninguém cuidaria deles com amor. Voltou para casa em silêncio. Caramelo percebeu. Aproximou-se, lambeu a mão da dona e deitou-se a seus pés. Naquela noite, Neide dormiu pouco. Pensou em tudo. No que havia feito, no que havia arriscado, no que ainda podia perder. Lembrou de quando encontrou Caramelo caída na beira da estrada. Lembrou do filhote tentando mantê-la viva. E ali, no silêncio da madrugada, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, mobilizou tudo o que podia. Ligou para antigos conhecidos. Contatou ONGs da capital. Pediu ajuda a um deputado local que tinha visitado sua casa meses antes. Jéssica criou uma vaquinha online. Eliane organizou uma feira de adoção emergencial. As crianças da escola pintaram cartazes. Os professores doaram sacos de ração. Até o padre da cidade doou o salão paroquial para abrigar parte dos cães temporariamente. Foram 3 dias intensos. No terceiro dia, quando os fiscais retornaram, encontraram uma casa limpa, organizada, com apenas 6 cães, os que ainda não tinham sido adotados ou transferidos. Os demais estavam sob custódia da igreja, de vizinhos, de novos lares. Neide recebeu os fiscais com calma. Entregou uma pasta com tudo registrado. E finalizou com uma frase simples: o que a gente faz com amor, merece respeito. Eles nada puderam fazer. Apenas assentiram e foram embora. Naquele mesmo dia, Caramelo recebeu uma medalha da prefeitura. Medalha simbólica, é verdade, mas com valor imenso. A praça foi rebatizada como Praça Esperança e o projeto Amigos de Caramelo foi oficialmente reconhecido como iniciativa comunitária. Na varanda da casa, Neide, Jéssica e as crianças do bairro organizaram um lanche de comemoração. Miúdo e Pirulito corriam de um lado ao outro. Os cães adotados voltaram com seus novos donos para uma visita rápida. A alegria era tanta que parecia festa de aniversário. E Caramelo? Caramelo apenas observava. Como sempre fazia. Silenciosa, firme, leal. Ela, que fora deixada para trás, agora era centro de tudo. Não por ter sido vítima, mas por ter sobrevivido. E mais do que isso, por ter ensinado tantos outros a também sobreviverem. Ali, no calor do sertão, entre as paredes de uma casa simples, nasceu um novo jeito de olhar para a vida. Um jeito que diz que toda criatura importa. Que nenhuma história está encerrada até que o amor entre nela. E que mesmo a mais forte das tempestades pode ser vencida, quando a coragem para resistir. Setembro chegou com dias mais longos e brisa suave no final das tardes. Depois da tempestade que quase desmontou tudo, a cidade parecia estar num novo compasso. A praça rebatizada como Esperança estava sendo restaurada com a ajuda de voluntários.
Novas árvores foram plantadas pelas crianças da escola. Um pequeno mural começou a ser pintado no muro lateral, retratando a imagem de Caramelo cercada por mãos humanas e patas coloridas. O símbolo do projeto crescia não apenas em influência, mas em significado. A casa de Dona Neide continuava ativa, embora menos agitada desde que os cães do abrigo foram realocados. Ainda restavam alguns peludos em reabilitação, como Fubá, um cão idoso que havia perdido parte da visão, e Lelé, uma cadelinha assustada que ainda tremia com trovões. Mas agora havia estrutura. Jéssica organizava as rotinas como uma verdadeira gestora. Criou fichas de acompanhamento para cada animal, dividia os horários de alimentação e banho, e até separou um canto especial para os mais vulneráveis. Caramelo, por sua vez, seguia com sua rotina calma e observadora. Já não precisava latir para ser ouvida. Bastava estar. Quando caminhava pela rua ao lado de Neide, os vizinhos paravam para acenar. Algumas crianças corriam para abraçá-la, outras apenas observavam com respeito. Era como se ela tivesse virado patrimônio da cidade. Foi nesse contexto que uma carta inesperada chegou pelo correio. Veio com o selo do governo estadual e com o timbre da Secretaria de Cultura e Cidadania. Neide leu em silêncio e depois passou a carta para Jéssica, que arregalou os olhos. Estavam convidando as duas, Neide e Caramelo, para uma cerimônia em Salvador. A carta dizia que o projeto Amigos de Caramelo havia sido selecionado como exemplo de impacto social por meio do afeto e cuidado com animais. Neide, que nunca tinha saído do interior da Bahia, ficou sem palavras. É longe demais, murmurou. E caro também. Jéssica já pegava o celular. Deixa comigo. A gente vai sim. Nos dias seguintes, a cidade inteira se mobilizou. Um grupo de mulheres do bairro organizou uma rifa para ajudar com os custos. A escola municipal fez um café solidário. O mercado local doou alimentos para a viagem. E a rádio comunitária divulgou tudo. Caramelo seria representante da cidade numa cerimônia estadual. Era como se uma estrela local fosse disputar um prêmio em outro universo. Na semana da viagem, Neide foi ao salão da vizinha cortar o cabelo. Ganhou um vestido novo costurado por Dona Cida, a modista da rua de baixo. Jéssica providenciou um transporte confortável com a ajuda de um motorista amigo. Prepararam também uma pequena mala para Caramelo com sua escova, lenço com nome bordado e o cobertor de sempre. Na noite anterior à partida, Neide não conseguiu dormir. Sentou-se na cama com Caramelo ao lado e ficou observando o céu pela janela. Pensava em tudo que havia mudado nos últimos meses. De uma casa vazia e um coração endurecido pelo tempo, agora ela se via cercada por gente, histórias e afeto. O olhar de Caramelo parecia entender tudo. Chegaram a Salvador numa manhã abafada. O ar tinha cheiro de mar misturado com asfalto quente. Para Neide, a cidade grande era como um mundo à parte. Prédios altos, buzinas, pessoas apressadas. Mas havia também gentilezas. O motorista que ajudou com as malas. A recepcionista do hotel que separou um espaço para Caramelo descansar. A atendente do café que ofereceu água fresca antes mesmo de qualquer pedido. A cerimônia aconteceria no dia seguinte, mas naquele primeiro dia, Neide e Jéssica foram convidadas para visitar uma escola estadual. Lá, contariam a história de Caramelo para jovens de 12 a 16 anos. O auditório estava cheio. Quando entraram, o burburinho cessou. Neide caminhava devagar, Caramelo ao seu lado. Jéssica começou a falar, contou como tudo começou, e depois passou a palavra para a dona da cadela. Neide não usou o microfone. Apenas falou como se estivesse na varanda de casa. A gente acha que só os grandes salvam vidas. Que precisa ter dinheiro, estudo, poder. Mas às vezes, tudo que alguém precisa para continuar vivo é não ser ignorado. Quando eu vi essa cachorra caída, quase sem se mexer, com o filhote tentando chamar ela de volta, eu entendi que a gente também morre um pouco toda vez que finge que não viu. A sala estava em silêncio. Algumas meninas choravam. Um professor limpava os olhos discretamente. Ao final, uma salva de palmas se ergueu espontânea. Neide apenas sorriu. Caramelo abanou o rabo calmamente. Na manhã da cerimônia, o teatro onde ocorreria o evento estava repleto de representantes de outros projetos sociais. Iniciativas de educação, saúde, artes. Mas apenas um projeto tinha como representante uma cadela Caramelo de olhar profundo e andar calmo.
O mestre de cerimônias leu o nome delas entre os destaques do ano. Quando foram chamadas ao palco, Neide caminhou devagar, com Caramelo ao lado. Não usou discurso escrito. Apenas agradeceu. Disse que todo mundo ali podia fazer diferença, mesmo que fosse num pedaço de rua, num quintal pequeno, numa casa esquecida. O importante era não fechar os olhos. Receberam uma placa simbólica e um certificado. Jéssica tirou fotos, postou nas redes sociais do projeto, e em menos de uma hora, os comentários tomaram conta. Gente do Brasil inteiro dizendo que queria adotar, ajudar, doar. Outros queriam conhecer Caramelo. Muitos disseram que a história as havia feito lembrar do quanto é importante cuidar, mesmo em silêncio. Na volta para casa, foram recebidas com festa. A Praça Esperança estava cheia. Havia cartazes, bolo, cachorro-quente e suco servido em copos de plástico coloridos. Crianças corriam gritando o nome de Caramelo. E ela, calma, apenas caminhava entre todos, como se soubesse que tudo aquilo era por ela, mas sem se deslumbrar. Como quem entende o tamanho da própria presença, mas não precisa provar nada a ninguém. Mas naquele mesmo mês, um novo desafio apareceu. Com a repercussão nacional, muitas pessoas começaram a abandonar cães na porta da casa de Neide, achando que ali seria um abrigo permanente. Em apenas uma semana, 10 animais foram deixados em caixas ou amarrados no portão. Alguns estavam doentes, outros com medo, um deles até ferido. Neide sentiu o peso da responsabilidade. Era como se a generosidade que tanto construíra agora virasse armadilha. Precisava agir antes que tudo fugisse do controle. Chamou uma reunião com representantes da cidade, vizinhos, professores, líderes comunitários. Apresentou a situação com clareza e firmeza. Não queria culpar ninguém, mas alertou que sem organização, o projeto não resistiria. Jéssica propôs a criação de um pequeno centro de triagem de animais com o apoio do município. Eliane ofereceu consultas voluntárias uma vez por semana. Um grupo de jovens se dispôs a construir canis no antigo campo de areia da escola desativada. Em menos de um mês, o que poderia ter virado caos se transformou em solução coletiva. E o mais simbólico, Caramelo continuava. No centro, não como protagonista de um espetáculo, mas como farol silencioso de um novo jeito de cuidar. Numa dessas noites, já de volta à rotina mais tranquila, Neide preparava o jantar quando ouviu um latido diferente. Saiu na varanda e viu uma senhora idosa parada no portão, com uma sacola nas mãos e lágrimas nos olhos. Ao seu lado, um cachorro magro e sujo, de olhar cansado. Eu soube da sua história. Me disseram que a senhora podia ajudar. Não tenho onde ficar, nem com quem deixar ele. Já dormimos na rua 2 dias. Não quero me separar dele. Neide olhou para Caramelo, que já se aproximava. A cadela cheirou o novo cão, depois se deitou ao lado dele como se dissesse: aqui, você pode ficar. Neide abriu o portão. Entre, minha filha. Aqui ninguém fica do lado de fora. E assim, mais uma vez, a casa simples na esquina da cidade recebia não apenas um animal, mas uma história inteira. Porque era isso que Caramelo ensinava a todos. Cada ser vivo carrega consigo uma dor, uma memória, uma chance. E quando acolhemos uma vida, acolhemos um universo. O projeto crescia, mas mantinha sua essência. O mundo lá fora podia ser barulhento, impaciente, até cruel. Mas ali, naquela casa de janelas sempre abertas, o tempo corria devagar. Corria no ritmo de quem escuta, acolhe e transforma. E no centro de tudo, com seu andar sereno e seu olhar de infinito, estava ela. Caramelo. Outubro chegou trazendo uma calma que parecia preparar a cidade para algo maior. A casa de Dona Neide tinha se transformado em um verdadeiro ponto de encontro para quem acreditava no poder da transformação pelo afeto. A comunidade estava mais unida do que nunca, e a cada dia surgiam novas mãos dispostas a ajudar. Caramelo continuava seu papel silencioso, mas firme. Não era apenas um cachorro que vivia ali. Era uma espécie de guardiã, um símbolo vivo da resistência, do amor incondicional, da esperança que nasce em meio às dificuldades. Era comum vê-la sentada na soleira da porta, observando o movimento da rua, como quem planeja o próximo passo para aquela pequena revolução silenciosa. Neide sentia que a vida tinha um ritmo novo, um sentido diferente. Os dias de solidão e medo haviam ficado para trás. Mas nem tudo era só festa. Com o crescimento do projeto, vieram também responsabilidades que exigiam mais planejamento e organização.
Jéssica, que já havia assumido a gestão das tarefas diárias, propôs a criação de um calendário de atividades para o centro de triagem. Eliane, a veterinária, ofereceu treinamentos para voluntários sobre cuidados básicos, vacinação e primeiros socorros. Neide participou de reuniões com a prefeitura para garantir apoio institucional. Aos poucos, tudo começava a tomar forma, como uma engrenagem que se ajusta para funcionar. Mas a cidade, apesar da empolgação, ainda guardava suas dificuldades. O descaso histórico, a falta de recursos, a burocracia lenta e os preconceitos culturais eram obstáculos que pesavam sobre os ombros de todos. Durante uma dessas reuniões na prefeitura, Neide ouviu comentários que a fizeram refletir. Alguns funcionários questionavam a utilidade daquele projeto para a cidade, dizendo que era fazer muito barulho para pouco resultado, que era coisa de gente com tempo demais e pouco que fazer. Outros reclamavam dos custos envolvidos, da logística, da fiscalização. Naquele momento, Neide entendeu que o maior desafio não era o volume de trabalho, nem a escassez de recursos, mas a resistência em enxergar valor onde o amor operava. Voltando para casa, ela encontrou Caramelo sentada no portão, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja. Aproximou-se lentamente e sentou ao seu lado. A cadela olhou para ela com olhos que pareciam carregar toda a compreensão do mundo. Neide segurou a pata da amiga e falou baixinho: "Vamos mostrar para eles que amor é força, Caramelo. Que cuidar vale cada gota do nosso esforço." Naquela semana, a dupla decidiu inovar. Jéssica teve a ideia de criar oficinas na escola local para ensinar crianças e jovens sobre o cuidado com os animais, a importância da responsabilidade e do respeito. Neide buscou apoio junto a artistas locais para criar murais pela cidade com mensagens de carinho e proteção animal. Eliane organizou uma campanha de vacinação itinerante que percorreu os bairros mais distantes. A resposta da comunidade foi surpreendente. As crianças começaram a criar seus próprios projetos para ajudar os animais. Pais passaram a doar tempo e dinheiro para as ações. Vizinhos se envolveram para garantir que ninguém abandonasse mais cães na rua. Caramelo passou a ser figura constante nas oficinas. Enquanto Jéssica falava, a cadela se sentava entre as crianças, que acariciavam seu pelo dourado, contando histórias e fazendo perguntas. Ela, que já fora tão desacreditada, agora inspirava uma nova geração. Um dia, durante uma dessas oficinas, uma menina chamada Sofia se aproximou de Neide com uma caixa de papelão. Dentro dela, um filhote pequeno, tremendo e com os olhos brilhando de medo. "Eu encontrei ele sozinho no mercado", disse Sofia, com voz trêmula. "Ninguém queria cuidar dele. Pensei que ele podia vir para cá." Neide pegou o filhote no colo e sentiu um nó na garganta. O ciclo continuava. Mas também a oportunidade de mudar. Os meses se passaram e o verão começou a se aproximar. A temperatura subia, trazendo com ela o cheiro característico das noites quentes de sertão. A casa de Neide já tinha um jardim florido, resultado do trabalho voluntário de muitos, e o projeto Amigos de Caramelo tinha alcançado um reconhecimento inesperado. No meio desse crescimento, uma nova figura entrou na história. Era um jovem chamado Rafael, que se apresentava como jornalista. Ele havia ouvido falar da história de Caramelo e queria fazer uma reportagem para um jornal nacional. Parecia interessado não apenas no lado emocional, mas também nos desafios sociais e ambientais da região. Neide ficou receosa no começo, mas Rafael mostrou-se cuidadoso, respeitoso e disposto a ajudar a ampliar o alcance do projeto. Ele passou dias conversando com moradores, acompanhando as atividades, fotografando os cães e registrando cada detalhe. Durante uma dessas conversas, Rafael perguntou para Caramelo, como se ela pudesse responder, o que ela esperava do futuro. Neide sorriu e respondeu: "Ela quer que todo mundo aprenda que o abandono não é solução. Que cada um pode fazer a diferença. Que amor é o que nos mantém firmes." Mas com a repercussão da reportagem, novos desafios apareceram. Com a atenção da mídia, algumas pessoas passaram a questionar a legitimidade do projeto, fazendo críticas nas redes sociais, levantando dúvidas sobre o destino das doações, sugerindo que tudo não passava de uma estratégia para ganhar fama. Neide sentiu o peso da exposição. A pressão aumentava. Além disso, o número de animais abandonados voltou a crescer com a aproximação do período de férias, quando muitas famílias deixavam seus cães para trás. Ela precisou encontrar forças para continuar, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. E Caramelo, como sempre, foi o apoio silencioso. Um dia, enquanto recolhia a correspondência,
Neide recebeu uma carta anônima com ameaças veladas para que encerrasse o projeto. Recado claro de que nem todos estavam dispostos a aceitar aquela mudança. Neide leu com lágrimas nos olhos, mas não se deixou abater. Ela sabia que aquela luta era maior que ela. Era por Caramelo, pelos cães, pela comunidade que estava se formando. Por todos que precisavam de esperança. Nos dias seguintes, reuniu os voluntários e compartilhou o que havia acontecido. Juntos decidiram criar um sistema de proteção e monitoramento, fortalecer os laços com a polícia local e ampliar as ações educativas para evitar que a ignorância e o preconceito prevalecessem. O projeto crescia em complexidade e responsabilidade, mas também em união e força. Caramelo continuava ali, símbolo de resistência e amor incondicional. Numa tarde quente, depois de uma reunião longa, Neide se sentou no quintal, olhando o horizonte dourado pelo sol poente. Caramelo deitou-se ao seu lado, e juntas, elas contemplavam o futuro. Ela sabia que havia um longo caminho pela frente. Mas também sabia que, enquanto tivessem coragem e amor, nada poderia apagar o legado que estavam construindo. Novembro chegou trazendo uma mistura de calor e chuvas rápidas que refrescavam a cidade e davam novo vigor às plantas e árvores do bairro. A Praça Esperança estava mais vibrante do que nunca, com cores vivas das flores recém-plantadas e a movimentação constante das crianças e moradores que passavam por ali. O projeto Amigos de Caramelo havia se tornado um ponto de referência na comunidade, e o envolvimento de todos continuava crescendo dia após dia. Neide e Jéssica, apesar do cansaço, mantinham o ritmo intenso de trabalho. As dificuldades haviam se multiplicado, mas o que pesava mais para Neide era o olhar cansado de Caramelo. A cadela parecia sentir a tensão no ar, e embora seu comportamento permanecesse calmo e sereno, a amiga humana sabia que era preciso cuidar para que ela não carregasse o peso da luta sozinha. Uma manhã, ao chegar ao centro de triagem, Neide percebeu que algo estava diferente. O portão estava entreaberto, e um cheiro estranho pairava no ar. Jéssica já estava lá, preocupada. Entraram com cuidado e encontraram vários cães agitados, alguns latindo, outros inquietos. Um deles, o filhote que Sofia havia trazido meses atrás, estava encostado num canto, com uma leve ferida no pé. Ao examinar o local, perceberam que alguém havia arrombado uma das janelas. Não havia sinais de roubo, mas as caixas de ração estavam espalhadas pelo chão, e o ambiente estava bagunçado. Era uma ação que tinha mais intenção de assustar do que causar prejuízo material. O recado era claro: havia resistência contra o que eles estavam construindo. Neide respirou fundo e se virou para Jéssica, que olhava para ela com os olhos marejados. Era um momento delicado, e a dor da injustiça pesava no coração de todas. Mas foi também o momento em que a solidariedade falou mais alto. No mesmo dia, uma campanha de doação foi lançada pelas redes sociais. Vizinhos, amigos, desconhecidos, todos se mobilizaram para ajudar a recompor o centro. Em poucas horas, uma fila de pessoas chegou trazendo ração, cobertores, brinquedos, produtos de limpeza. Era uma demonstração clara de que o amor era mais forte do que qualquer ameaça. Caramelo parecia sentir essa energia. Durante a movimentação, ela circulava entre as pessoas, abanando o rabo, oferecendo conforto e esperança. Sua presença era como um bálsamo para aqueles que, apesar das dificuldades, continuavam acreditando. Mas a história não estava apenas nas batalhas externas. Neide enfrentava também conflitos internos profundos. Ela sentia uma culpa constante por não ter conseguido dar uma vida melhor para Caramelo e seu filhote desde o começo. Perguntava-se se poderia ter feito algo diferente, se a força que mostrava era suficiente para proteger aqueles que amava. Em uma noite, depois de um dia especialmente difícil, sentou-se no quintal com Caramelo e falou para a amiga como se fosse uma conversa antiga entre confidentes. Eu queria que tudo fosse mais fácil para você, minha filha. Mas a vida não funciona assim, né? A gente tenta, erra, levanta e continua. Você me ensinou isso. Caramelo descansava a cabeça no colo de Neide, como se dissesse que tudo estaria bem. No meio dessa transformação, uma nova luz surgiu na história. Rafael, o jornalista, voltou à cidade trazendo novidades. Uma grande ONG ambiental tinha interesse em apoiar o projeto, não apenas pelos cuidados com os animais, mas pelo impacto social e ambiental que poderia gerar em toda a região. Essa parceria traria recursos, treinamentos e visibilidade nacional, mas também exigiria um compromisso ainda maior de todos os envolvidos. Seria necessário criar um plano de ação detalhado, contratar mais profissionais,
estabelecer metas claras e monitorar resultados. Para Neide, essa notícia foi um sopro de esperança. Finalmente, poderia ampliar a estrutura e dar mais segurança para o trabalho que tanto amava. Mas também significava mais responsabilidades, mais cobranças e menos espaço para erros. Durante uma assembleia comunitária convocada para discutir os próximos passos, as vozes se levantaram em diferentes tons. Alguns moradores estavam empolgados com as novidades, outros tinham medo de perder o controle do que havia sido construído de forma tão orgânica e simples. Havia receios quanto à burocracia, à perda da identidade local, ao impacto no dia a dia. Neide ouviu tudo com atenção. Sabia que, para que o projeto crescesse, precisava encontrar o equilíbrio entre inovação e tradição, entre grandeza e simplicidade. No meio do debate, Caramelo caminhou até o centro do círculo formado pelas pessoas, sentou-se e olhou para todos. Aquela imagem foi como um símbolo. Era possível unir diferentes opiniões com um objetivo comum, desde que o amor fosse o guia. Nos dias que se seguiram, o grupo trabalhou duro para elaborar um plano que contemplasse as demandas da ONG sem perder a essência do projeto. Foram semanas de reuniões, ajustes, aprendizados e até alguns desentendimentos que precisaram ser resolvidos com diálogo e paciência. Enquanto isso, a vida seguia seu curso. A chegada do verão trouxe tardes de calor intenso e noites estreladas. O jardim da casa de Neide florescia, e o cheiro doce das flores misturava-se com o perfume do café fresco pela manhã. Caramelo continuava a ser o centro das atenções, mas também o coração silencioso de tudo. Seu olhar calmo era o reflexo da história que carregava, uma história de superação, de amor que renasce a cada amanhecer. Em uma dessas noites, Neide recebeu uma visita inesperada. Era a senhora idosa que havia deixado o cachorro no portão meses atrás. Ela trouxe um cesto com frutas frescas e um sorriso tímido. Queria agradecer por tudo que vocês fizeram por mim e pelo meu amigo, disse ela, acariciando o Caramelo com ternura. Aquelas palavras simples tocaram profundamente Neide. Ajudar não era apenas um ato, mas uma troca que transformava todos os envolvidos. No meio das mudanças, Caramelo teve sua primeira grande vitória, a adoção definitiva do filhote trazido por Sofia. Um casal jovem, que conheceu o projeto através da reportagem de Rafael, decidiu dar um lar para o pequeno cão. A despedida foi carregada de emoção, mas também de esperança, a certeza de que aquela vida teria um futuro melhor. Porém, essa conquista teve seu preço. A partida do filhote deixou Caramelo mais quieta por alguns dias. Neide percebeu a solidão da amiga e dedicou mais tempo para estar com ela, fazer longas caminhadas e criar novos laços com outros cães e pessoas. O sucesso, afinal, não vinha sem sacrifícios. Cada passo dado exigia esforço, coragem e, muitas vezes, renúncia. Ainda assim, a comunidade florescia. O projeto se tornava exemplo para outras cidades próximas, que buscavam replicar o modelo de cuidado e afeto. O legado de Caramelo ultrapassava fronteiras e transformava vidas. E assim, entre desafios, conquistas, lágrimas e risos, a história seguia seu curso. Uma história de esperança que, como a luz do sol ao amanhecer, iluminava o caminho para aqueles que acreditavam no poder do amor. O verão avançava com seu calor intenso e as noites estreladas que convidavam à reflexão. A cidade estava transformada, e com ela, a vida de todos que, de alguma forma, haviam se envolvido no projeto Amigos de Caramelo. Era o momento de colher os frutos de tantos meses de dedicação, sacrifício e esperança. Neide acordou cedo naquela manhã, com o canto dos pássaros entrando pela janela e o cheiro do café fresco que Jéssica já preparava na cozinha. Caramelo, fiel como sempre, dormia ao lado da cama, seu corpo quente e tranquilo transmitindo uma sensação de paz que Neide ainda buscava encontrar dentro de si. Enquanto se arrumava para o dia, Neide pensava em tudo o que havia acontecido desde aquele dia em que encontrou Caramelo e seu filhote abandonados. Era difícil acreditar que aquela cadela que um dia estivera à beira do abandono agora era símbolo de esperança e transformação para toda uma comunidade. O dia prometia ser especial. A ONG que havia firmado parceria com o projeto organizava uma grande festa na Praça Central para celebrar as conquistas e apresentar os novos planos para o futuro. Moradores, voluntários, autoridades locais e até visitantes de cidades vizinhas estavam convidados para participar. Ao chegar à praça, Neide sentiu uma mistura de emoções. O espaço estava decorado com flores, bandeirinhas coloridas e painéis mostrando fotos e histórias dos animais acolhidos. No centro, um palco aguardava os discursos e apresentações.
Caramelo estava ao seu lado, observando o movimento com olhos brilhantes, como se entendesse a importância daquele momento. Os cães que haviam sido resgatados corriam livres e felizes pelo gramado, brincando e ganhando o carinho dos visitantes. Neide subiu ao palco e, após uma breve apresentação feita por Rafael, o jornalista que acompanhará toda a trajetória do projeto, tomou a palavra. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Hoje celebramos mais do que um projeto. Celebramos a força do amor, da solidariedade e da união. Cada um aqui fez parte de uma história que começou com um gesto simples e cresceu para transformar vidas, humanas e animais. Caramelo, que foi deixada à beira do abandono, nos ensinou que não importa de onde viemos, mas para onde podemos ir. As palmas ecoaram pelo espaço, e Neide sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela olhou para Caramelo, que parecia sorrir com o rabo abanando lentamente. Era um momento de reconhecimento, mas também de gratidão. Após os discursos, as apresentações culturais começaram. Crianças da oficina de arte exibiam desenhos e pequenas peças de teatro que retratavam a importância do cuidado com os animais. Músicos locais tocaram canções que falavam de esperança e renovação, enquanto voluntários serviam comidas típicas da região, trazendo um sabor especial para a celebração. Durante a festa, Neide foi abordada por várias pessoas que contavam suas próprias histórias de superação e mudança, inspiradas pela coragem de Caramelo e do grupo. Entre eles, uma senhora idosa que confidenciou que havia decidido cuidar de um cão abandonado depois de participar das oficinas. A atmosfera era de alegria, mas também de compromisso. Neide sabia que aquela era apenas uma etapa de um caminho maior, e que a luta continuaria. Ainda assim, a sensação de missão cumprida era forte. Quando a noite chegou, as luzes da praça acenderam, criando um ambiente acolhedor e mágico. Neide caminhou até o jardim, onde Caramelo descansava ao lado de Rafael, que sorria ao ver o animal tão tranquilo e feliz. Ela é incrível, disse Rafael. Mudou não só a vida das pessoas, mas a minha também. Neide concordou, sentindo o coração cheio. Naquele momento, o som suave de um violão começou a tocar, e todos se reuniram em volta para ouvir a música que falava de novos começos. O calor humano, as risadas, os abraços e o brilho nos olhos de cada um criavam uma sensação de pertencimento que Neide jamais havia sentido tão intensamente. Enquanto a canção ecoava, Caramelo se levantou e caminhou até Neide, que a acolheu em um abraço apertado. Era mais do que uma amizade, era um laço indestrutível que havia se fortalecido através de desafios, alegrias e muito amor. No silêncio daquela noite, Neide prometeu a si mesma e a Caramelo que continuariam lutando por um mundo mais justo e acolhedor, onde nenhum animal ou pessoa precisasse ser deixado para trás. A história de Caramelo, que um dia começara com abandono e medo, terminava ali com esperança e um futuro brilhante. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Urubu, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!